Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma aula de planejamento de operações e gestão de estoques. Essa aula é uma aula especial porque é uma aula que a gente abre uma nova fase da metodologia, né? A gente entra na etapa de implantação aí dos novos sistemas de PCP. E essa etapa de implantação, pessoal, ela tem aí alguns pontos muito importantes aí que a gente pretende ressaltar aqui para vocês. O primeiro deles é com relação à formação do estoque físico, a formação dos supermercados. Como que a gente vai completar os níveis dos estoques para os níveis definidos lá no dimensionamento, na política de estoque que eu defini. Outro ponto é o planejamento da implantação, alguns pontos de atenção que a gente acha importante ter, inclusive num cronograma de planejamento aí da implantação. E por fim, falar sobre a técnica do evento Kaizen como uma técnica que a gente recomenda que você utilize ela como forma de implantação, tá bom? Então assim, primeiramente, com relação à estratégia de formação do supermercado, quando a gente fala em pensamento, em mentalidade enxuta, a gente fala no combate aos desperdícios. E muitos desperdícios, eles são gerados pelo fenômeno da variação, seja a variação da demanda, seja a variação da produção, do desnivelamento de quantidades que acaba acarretando também no desbalanceamento das cargas de trabalho. E isso acaba gerando horas extras, sobrecargas e uma série de desperdícios aí associados a esses desnivelamentos, a esse desequilíbrio do sistema. Então, se a gente pegar e resgatar aquela aula, né, em que nós falamos sobre a lógica do fluxo do semáforo, né, ao longo aí do quadro, do processo e do estoque, a gente concluiu mostrando para vocês como que é um fluxo balanceado, um fluxo em regime. Né? Então, se você olhar aqui nesse exemplo, né, eu tenho aqui exatamente um supermercado que o estoque de ciclo são duas peças, ou seja, são 2 dias, uma peça por dia, tá? Para ficar mais didático. Você tem um estoque de segurança aqui de uma peça e você tem um estoque em processo de 4 dias, né? Então, se o estoque de ciclo, ou seja, ele é definido a partir de um ciclo, uma frequência de reposição de 2 dias, que representa aqui duas peças, então você vai ter bloquinhos sempre de duas peças, que é correspondente ao estoque de ciclo, fluindo ao longo do meu tempo de processo. Tá? Então, a situação ideal, a situação mais balanceada, mais em equilíbrio de um fluxo de um estoque, né, em processo, é exatamente essa aqui, né? Então, aí, à medida que esse aqui for sendo consumido, esse outro aqui vai chegando e assim sucessivamente. Porém, quando você vai formar o supermercado, infelizmente, a situação inicial ela não é tão linda assim. A situação inicial, muitas vezes, ela pode acontecer exatamente dessa maneira. Você está com um item com estoque zerado, até mesmo porque você de repente nunca trabalhou com uma política de comprar este item ou de produzi-lo para estoque, e aí de repente você se vê aí com a necessidade, né, de disparar toda essa quantidade aí que foi dimensionada, que corresponde ao nível máximo do supermercado, de uma única vez. Se você fizer isso de uma única vez, o que você vai estar fazendo? Você vai disparar um fluxo totalmente desbalanceado. Se for um fluxo de compras, você vai gerar um pico aí de necessidade de capital de giro, né, de um esforço, né, de compra maior, e aí essa coisa vai fluindo aí ao longo do seu fluxo de valor. Eu falo essa coisa, né, mas é literalmente um tsunami de itens, de materiais que está vindo aí. Se for um fluxo de produção, pior ainda, porque aí a cada processo, a cada etapa do fluxo que ele vai passando, ele vai literalmente causando um estrago que um tsunami costuma causar, ou seja, ele vai passar em máquinas e vai causar realmente assim, uma sobrecarga, né, nesses equipamentos. Ele vai demandar uma maior necessidade aí de recursos de transporte, de espaço físico, enfim, todos os prejuízos que um desnivelamento acarreta aí, né, no nosso fluxo de operações.
Então é importante, né, pessoal, a gente, na hora que for formar os estoques, a gente não queimar o conceito. Eu já vi muitas empresas que no momento que vai implementar um supermercado, gera um caos interno tão grande, e muitas vezes até imperceptível, né, que a causa raiz está nesse processo de formação, que às vezes acaba até queimando a iniciativa, e aí a empresa fica traumatizada com a experiência e muitas vezes acaba até recuando para o modelo anterior. Então é muito importante, né, a forma de disparar isso aí, a gente prestar muita atenção para não gerar um pico, né, uma sobrecarga, um desbalanceamento no processo. E aí qual que é a nossa recomendação nesse caso, né, pessoal? Ora, a gente viu no começo aqui da aula que a ideia, quando o sistema está funcionando em regime, você vai ter o quê? O fluxo de bloquinhos de estoque, né, de ciclo, ou seja, aquele lote de reposição é proporcional ao lote do quê? Do TPT. Então, a sacada é quando você for formar o supermercado, você fazer disparos programados, né? E aí aqui tem até uma certa ironia, né? Porque a gente está implementando um sistema puxado, mas num primeiro momento você vai o quê? Você vai disparar ele de forma empurrada, porque você vai ter que definir um ciclo ali constante, né, para fazer esses disparos. Então, ou seja, num primeiro momento a gente recomenda que você dispare inclusive o lote que é correspondente ao lote de reposição, do ciclo de reposição, mas até você já pode colocar ali também o seu estoque de segurança junto. Ou não, você pode diluir esse estoque de segurança ao longo desses disparos aí, ou até mesmo deixá-lo para o final, dependendo do seu fluxo de caixa. À medida que você fez esse disparo, ó, note que dali, como o ciclo de reposição, nesse exemplo, ele é de 2 dias, né? Então eu vou fazer um disparo a cada 2 dias. Note que já no segundo lote aqui, ó, eu já disparei literalmente a quantidade do ciclo mesmo de reposição, que são 2 itens, né? E aí, ó, note que ele vai chegar. Eu comecei a formar lá meu supermercado e eu comecei a formar ele já dentro do que é previsto ter em regime, né? Então, ó, nesse caso aqui, eu precisei de 3 disparos programados e aí o sistema entrou em regime. Entrou em regime, ó, chegou esse primeiro lote aqui, ó, no meu supermercado, começa a valer a lógica da puxada desde então. Só disparo, né, proporcionalmente aí ao que foi consumido, né? Então fica essa... agora, a próxima aula a gente vai falar de planejamento de evento Kaizen, mas fica essa dica então, pessoal, como aí uma estratégia para a formação balanceada dos níveis do supermercado. Tá ok? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.